Olá, tudo bem? Meu nome é Roberta Nasa. Para quem não me conhece ainda, eu faço vídeos sobre restauração pessoal. Por que eu faço esses vídeos? Há pouco mais de 3 anos passei por uma situação muito dolorosa no meu casamento. O meu esposo saiu de casa e eu passei pela dor da separação, né? E quem já passou por isso ou está passando sabe que essa dor dói muito, dilacera o nosso coração, a nossa alma, e o Espírito Santo me conduziu a fazer esse canal com o intuito de ajudar você que está passando por isso. Eu falo sobre tudo aquilo que Deus fez na minha vida antes, durante e depois do término do meu relacionamento. Aqui eu não entro na questão de que você quer restaurar o seu casamento, que você quer casar de novo, ou que você quer ficar sozinha. Isso é uma opção sua entre Deus e você. Eu falo desse primeiro momento, desses primeiros socorros, de quando você entra no deserto, de quando você descobre uma traição, de quando você se vê em frangalhos, quando você vê a sua alma dilacerada e aquela dor ela não passa de jeito nenhum, causando dores físicas também, dores emocionais e até a sua desconexão com o Senhor, porque quando nós não estamos bem emocionalmente falando, a gente não consegue se conectar com as coisas espirituais, a gente não consegue ter um bom relacionamento com Deus. Então eu estou aqui para mostrar para você que é possível sim essa dor passar, porque eu passei por isso, o meu casamento não foi restaurado e Deus ele me impulsionou a fazer esse canal com o intuito de ajudar pessoas a saírem desse buraco, desse fundo de poço. Eu sempre trago referências bíblicas para tudo aquilo que eu trago para vocês aqui, e eu já vou começar o vídeo falando sobre uma referência que o Espírito Santo tocou meu coração a partir de alguns vídeos que eu vi de pessoas que escolheram viver em santidade antes de se relacionarem e depois do término dos seus relacionamentos elas optaram pela santidade. O primeiro texto que eu quero trazer para vocês aqui, na verdade o primeiro versículo, está aqui no livro de Hebreus. Perdão, deixa eu ler o primeiro que está em 1 Pedro, porque eu vou falar sobre isso, sobre santidade hoje. Está aqui no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 ao 16, que fala o seguinte, tá? Deixa eu ler aqui, depois você confere na sua Bíblia, que a minha Bíblia é a nova tradução na linguagem de hoje, uma linguagem mais moderna, mas se você tiver outra Bíblia, não tem importância, o contexto é o mesmo, que fala o seguinte, olha: pelo contrário, sejam santos em tudo que fizerem, assim como Deus que os chamou é santo. E o 16, né? Eu acabei de ler para vocês o 15, agora eu vou ler o 16. Porque as escrituras sagradas dizem, sejam santos porque eu sou santo. Por que eu trouxe essa linha de santidade para vocês? Eu ainda vou ler um outro versículo para vocês que está no livro de Hebreus, mas deixa eu entrar nessa questão de ser de santos como eu sou santo. Eu vi um vídeo recentemente da filha da Viviane Martinello. Eu achei tão interessante. Eu não sei se é a idade correta dela atualmente, mas ela, quando fez o vídeo, ela tinha 21 anos de idade. Ela contando que ela deu o primeiro beijo com 21 anos de idade. Na verdade, ela não teve nenhum tipo de relação com o marido dela. Não teve relacionamento sexual, não teve relacionamento de abraço, creio eu, né? Se teve, ela não especificou, mas o primeiro beijo ela só deu, eles se deram, né, os dois, quando eles finalmente se casaram. Eu achei uma história tão linda, eu achei uma história assim de uma escolha, né, uma opção que ela fez. Provavelmente ela foi criticada, né, porque hoje isso, infelizmente, é anormal, né, deveria ser uma coisa normal. Mas infelizmente a maioria das pessoas vê isso como anormal, mas eu achei tão lindo e por isso que eu trouxe essa história hoje para compartilhar com vocês, porque é o que deveria acontecer, né? Então ela se preservou, ela e ele também. Entendo que deve ter sido super difícil, porque os dois são novos, os dois são um casal lindo, e a gente sabe que às vezes a carne ela aflora, né? Infelizmente. Então eu creio que para ela chegar àquele ponto de dar o primeiro beijo no dia do casamento, ela deve ter passado por muitas tentações, muitas críticas. Então ela conseguiu chegar a esse ponto. Outra história que eu quero trazer para vocês aqui também, tem um rapaz que eu sigo também, ele optou pela santidade. Eu não sei se ele já teve algum relacionamento sexual ou ele não teve, né? Mas eu acho que é Marcos Pergutti, se eu não me engano. É um rapaz bonito, lindo, novo.
tem idade até para ser meu filho, muito lindo ele. Mas ele optou, o canal dele fala sobre isso, ele fala sobre a santidade, ele se preserva, ele quer encontrar uma pessoa na qual ele tem um relacionamento eterno, né? No caso aqui neste mundo, né? Que eu tô falando, né? Que case e não se separe, que case e com todos os problemas que um casal passa, com todos os problemas que uma família passa, ele tem esse desejo de manter um relacionamento até que a morte o separe. Então o canal dele também, eu não sei se ele tem canal no YouTube, mas eu consegui achá-lo pelo Instagram. Então, assim, eu admiro também esse rapaz pela coragem dele, naturalmente, assim como o exemplo da filha da Viviane Martinello, ele também é muito criticado, porque é um rapaz novo, muitas pessoas fazem chacota, zombam dele, mas ele se expôs na internet, ele levanta essa bandeira da santidade, de querer casar em santidade, então, assim, eu acho espetacular. Eu também acompanho os vídeos, você também deve conhecer, da Sara Sheva, pastora também, ela fala muito sobre isso, então, ela fala até de uma forma mais aprofundada, que ela traz muitos exemplos da Bíblia, né, questões assim, espirituais mesmo, não que os outros não tragam, mas o canal dela é um canal mais aprofundado, mas eu não estou aqui para falar da vida dessas pessoas e sobre essas pessoas, eu estou aqui para falar para você sobre o posicionamento de quando a gente entra nesse processo de separação, que é muito difícil para a gente entrar nesses primeiros momentos, nos primeiros meses, a gente conter o nosso desejo sexual, né? Principalmente para homens. Eu conheço um rapaz que ele luta pela restauração do casamento dele e a gente fazemos parte de um grupo em comum, mas hoje eu não tenho entrado muito pelas minhas atividades, mas quando ele comentava nesse grupo, ele falava que era uma dificuldade muito grande para ele enquanto homem, inclusive sabendo que a esposa dele está, né, em um outro relacionamento, né? Imagino o que se deve passar na cabeça dele. Então ele contava pra gente assim as dificuldades dele passar por esse tipo de situação, né, sendo homem. Para homem é difícil, para mulher também, só que para homem é um pouco, né, mais difícil, porque o homem tem uma certa dificuldade de lidar com isso, até mesmo porque a sociedade impõe, não só para homens, para mulheres também, mas muito mais para homens, né? Ah, você é louco, vai pegar mesmo, né? A sociedade, ela impõe essas coisas pra gente. Por que eu trouxe esse vídeo para vocês sobre santidade? Pelas coisas que eu passei também. Logo assim que meu esposo saiu de casa, foi terrível, né? Foi terrível para mim, para eu ter que né, uma vida ativa sexualmente. Nosso casamento durou, né, durou 28 anos, foi quando ele saiu de casa, né? Então, muito difícil para mim ter que lidar com todas essas situações, até mesmo porque a gente passa por um período de abstinência e aquilo ali vai oprimindo a gente, aquilo ali vai sufocando a gente, e deve ter acontecido com você também que está me assistindo. Muitos homens sabem que nós estamos sozinhas, né? E eles praticamente se oferecem pra gente, e a gente às vezes está naquela carência, mas não aconteceu comigo. Graças a Deus eu suportei, eu segurei. Por que eu decidi não abrir para um outro relacionamento, não abrir para ficar namorando? Porque eu entendi o que é um casamento, eu entendi o que é uma relação sexual no mundo espiritual, e é isso que eu trago para você hoje. Eu trouxe aqui para você também sobre a questão do versículo que está em Hebreus, que eu quero complementar o versículo anterior que eu falei para vocês, que está em Hebreus 12, 14. Deixa eu procurar aqui rapidinho. 12, 14, que fala o seguinte, deixa eu ver aqui, olha, Hebreus 12, versículo 14. A minha versão está um pouquinho mais moderna, né? Mas ela fala, porque sem santidade ninguém verá a Deus, né? Então, quando Deus, ele faz uma aliança com a gente, né? Ele é Deus de alianças. Então, quando nós, a exemplo do povo de Israel, que vivia se prostituindo, vamos dizer assim, né, que praticamente todos os livros da Bíblia, depois da saída, né, deles do Egito, falam sobre isso. Jeremias fala, Oséias fala, Isaías fala, comparando, né, quando a pessoa ela larga o Senhor, ela abandona os caminhos do Senhor, é como se ela fosse, né, não a mulher ou o homem, mas um povo, como se fossem prostitutas, né, que têm os seus amantes e que fazem o que querem, depois elas querem voltar e depois elas saem de novo. Então Deus é um Deus de aliança. Então eu optei por fazer uma aliança com o Senhor, não por conta
daquilo que aconteceu comigo, por conta daquilo que fizeram comigo, porque eu entendi a importância dessa aliança. Não tenho vergonha de falar para você que eu já estou há 3 anos sem ter nenhum tipo de relacionamento com ninguém, porque eu entendi o que é um casamento para Deus, eu entendi o que é uma aliança com o Senhor, e eu decidi não, através de uma palavra, debaixo de uma palavra, eu decidi não entrar nesse ritmo aí doido que o mundo entra, de ficar de parceiro e parceira, de loucura em loucura, porque eu entendi que o meu corpo é um templo do Espírito Santo. Então a pessoa, para ficar comigo, ela tem que entender isso também. Eu quero compartilhar com vocês, né, que eu falei para vocês que sexo é um pacto, né, depois você se aprofunda um pouco mais nesse assunto, para você entender o que é você ter uma relação sexual, né? Não é uma simples relação sexual, né? Tem muitos vídeos que falam aí, muitos livros também que falam sobre, até mesmo você com seu parceiro, com sua parceira, você tem que ter cuidado com aquilo que você faz, porque na verdade o sexo, ele é uma cerimônia, né? É uma cerimônia. Então muitas pessoas não dão o total valor àquilo que Deus colocou no mundo para ser uma coisa linda, preciosa, uma coisa legal, bacana para o marido, para a mulher. Às vezes as pessoas banalizam sexo, fazendo sexo de qualquer maneira, com qualquer pessoa, de qualquer jeito. As pessoas não dão o devido valor àquilo que Deus colocou no mundo para ser uma coisa prazerosa entre um casal, somente entre um casal. E eu quero compartilhar com você. Deixa eu ver aqui, olha. Você vê que na Bíblia, né, Deus ele fala muito sobre isso, sobre a questão do relacionamento, né? Você não vê em nenhum momento Deus flertando com outras nações. Deus ele tem uma fidelidade com o povo de Israel que parece até que a Bíblia é meio repetitiva, né? Que fala, o povo pecou e Deus perdoou e Deus teve misericórdia. Parece que você está lendo um livro de profetas dando a mensagem, porque Deus o tempo todo ele está alertando, não só o povo de Israel, o povo que está em torno, né, o povo de Judá, mas o povo em geral, a partir da vinda de Cristo. Deus alerta as pessoas de uma forma geral sobre a fidelidade dele, a união que nós temos que ter. Então, às vezes, você mulher, você homem que está me ouvindo aí, você está no ponto de entrar em outro relacionamento, ou às vezes não está conseguindo segurar suas emoções, o seu desejo carnal, né, está aflorado. Eu quero deixar essa palavra para você. Não entre nessa furada, porque relação sexual é um pacto. Isso, se você decidiu pela santidade, você vai passar por certas situações que você vai se sentir fraco ou vai se sentir fraca. Eu optei por isso, passei por vários momentos que eu tinha vontade de, primeiro homem que eu abrisse meu portão e visse, chamava para poder entrar dentro da minha casa e eu ter relacionamento com ele, porque realmente é difícil da gente segurar. E muitas pessoas estão pecando nisso, muitas pessoas estão fazendo pactos, muitas pessoas estão permitindo que o corpo delas seja porta, né, seja uma brecha, seja uma porta para Satanás entrar, porque a partir do momento que você não valoriza o seu corpo, a partir do momento que você faz do seu corpo, né, de uma forma generalizando mesmo, né, de uma prostituição, de uma troca, né, de um comércio, né, vamos dizer assim, não um comércio explícito como as prostitutas usam, né, vamos dizer assim, mas assim, acaba de um relacionamento com um, não deu certo, você vai entre outro, aí você vai, passa a mão ali, passa a mão aqui, e você às vezes está achando que isso não está fazendo nenhum efeito no mundo espiritual, mas faz sim. Eu estou aqui essa manhã para te alertar, para dizer para você, independente se você luta pela restauração do seu casamento, independente se você acabou de encerrar soube da notícia que seu marido te traiu, que sua esposa te traiu, porque às vezes você tem aquele impacto, você quer pagar na mesma moeda, independente de qualquer coisa. Não entra nessa furada, porque sexo é pacto. Então, quanto mais você vai fazendo pactos de sangue com outras pessoas, mais você vai ficar comprometido ou comprometida no mundo espiritual, porque você vai estar abrindo portas para os demônios entrarem na sua vida, para eles confundir a sua mente através da confusão mental que eles vão causar em você. Pessoas, infelizmente, chegam até ao máximo da loucura, pessoas se suicidam porque o pacto que elas fizeram foram tão grandes, tão intenso,
que ela já não consegue mais se libertar disso sozinhas, porque nem sabe o que está acontecendo. Quando o meu relacionamento, né, quando meu esposo foi embora, eu tive que fazer muitas renúncias, porque eu já comentei com vocês em vídeos anteriores, depois vocês veem. Eu tive muitos relacionamentos sexuais, então eu tive que fazer orações de renúncia, não só do relacionamento sexual em si, mas de amassa aqui, amassa ali, e beijos. Você pode de repente falar, mas Roberta, beijo também está nessa categoria. Depois você se aprofunda nesse assunto. Então eu tive que fazer muitas renúncias, porque realmente Satanás, ele tinha muitas coisas nas mãos dele que ele podia me acusar, e ele estava fazendo diariamente. Então, enquanto eu não fiz uma oração de renúncia, enquanto eu não entendi que eu precisava me livrar espiritualmente daqueles parceiros que eu tive antes do meu casamento, que foram muitos, eu não consegui ter paz no meu coração, eu não consegui viver a verdadeira libertação. Então, se você está me ouvindo aqui hoje, você pretende caminhar com o Senhor, se você pretende, se dedicar a Deus, independente de qualquer coisa, independente da volta do seu esposo, independente da volta da sua esposa, independente do seu estado civil agora, independente do que você opte depois, tenha essa consciência de se libertar dos pactos que você fez anteriormente, tenha essa consciência de viver uma vida de santidade, porque a palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá Deus. E a partir do momento que você renunciar a todos os pactos que você fez, todos aos seus desejos carnais, não só de sexualmente falando, mas também dos seus olhares, das suas intenções, é você pedindo perdão ao Senhor todos os dias, porque você pensa, a gente pensa, nós somos humanos, nós pensamos, nós vemos um filme, e às vezes nós vemos aquele homem musculoso, aquele homem bonito, e nós pensamos, meu Deus, que homem é esse? Que maravilha, que Deus é esse, né? Eu digo Deus no sentido humano, né? Então isso é normal, a gente pensa mesmo. Então que você possa renunciar, não só fazer essa oração de renúncia, mas que você possa também pedir perdão a Deus pelos seus pensamentos, pelos seus desejos, e viver uma vida de santidade, porque Deus, ele vai te dar a direção de tudo aquilo que você tem que fazer. Ele vai segurar na sua mão, te dar coragem para você caminhar. Não é vergonha você optar por não ter relacionamento com ninguém. Deixe as pessoas te chamarem de quadrado, de quadrada, de solteirão ou solteirona, não importa. O importante é a sua santidade, a sua vida com o Senhor. Amém? Eu espero que esse vídeo tenha feito algum impacto na sua vida, que esteja fazendo algum impacto na sua vida. Aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar para você um e-book que eu fiz, que é um socorro de SOS, de como eu saí do deserto rápido, tudo que eu fiz assim de uma forma bem rápida, bem passageira mesmo. Em 20 minutos você lê esse e-book. Se você quiser adquirir esse e-book, o link dele vai estar aqui na descrição do vídeo. Me acompanha nas redes sociais, o meu @ é Roberta Nasa. Lá eu coloco algumas dicas diárias de tudo que você tem que fazer para você sair dessa dor que dilacera o seu corpo, a sua alma, o seu espírito, dessa dor que te desconecta com Deus. Amém? Espero que você fique em paz e que você procure viver uma vida de santidade, independente daquilo que as pessoas estão achando, porque o mais importante é a sua vida com Deus. Tchau, tchau, até nosso próximo encontro.